Hebreus capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2. Com esta palavra eu quero encerrar, Semana passada nós tínhamos encerrado as considerações sobre o capítulo 11, não todo o capítulo, mas a proposta nossa era falarmos de iniciar o ano. Já estamos em fevereiro, na metade de fevereiro, já estamos chegando em março, então estamos só pelo Natal já, mas enfim, a ideia de nós corrermos este ano, andarmos, vivermos ele pela fé. E o capítulo 11 de Hebreus traz-nos alguns exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. E da mesma maneira que eles o fizeram, devemos nós também fazê-lo, não porque eles fizeram, mas porque Deus deu graça a eles para fazer. Homens imperfeitos, homens limitados como nós, e mesmo assim eles viveram pela fé. E sendo assim, se Deus os chamou e os capacitou a viver pela fé, e deixou esses exemplos em Hebreus capítulo 11, pelo menos, mostra que o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor quer para você, é que nós usemos estes exemplos para também andarmos pela fé no tempo em que estamos aqui nesta terra, para que a nossa jornada, para que a nossa caminhada aqui seja pautada, caracterizada efetivamente pela fé em Cristo. É claro que nós vamos aprender, nós não nascemos sabendo isso, mas o Senhor mesmo vai nos ensinando por meio da sua palavra e da orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. E é por isso que Ele deixou esses exemplos, porque nós poderíamos olhar para o exemplo de Cristo, que é o nosso exemplo supremo, o nosso exemplo maior, mas sempre fica aquele resquício de dúvida, Senhor, mas Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, é claro que Ele conseguiria fazer, ainda que Ele se fez homem, nós entendemos, porque na nossa mente duvidosa, na nossa mente incrédula, nós podemos considerar tal coisa. Jesus era Deus, Ele sabia que Ele venceria ali o mal, o pecado. Então, por isso que Ele se permitiu ser levado para a cruz e morrer na cruz, pois Ele sabia de todo o desfecho da sua obra, pois Ele era Deus. Mas quando o Senhor coloca homens como Abel, como Noé, nós sabemos que Noé, por exemplo, errou. Nós sabemos que, ainda que Enoque nós não temos nenhuma, ele fala sobre Enoque também no versículo 5, não temos nenhuma referência de que Enoque tenha pecado. Noé já citamos, Abraão, ele cita aqui no versículo 8 de capítulo 11, Isaac e Jacó, homens que também pecaram, que mentiram. Sara, ele cita aqui no versículo 11, lá no versículo 22 ele vai citar José, ainda que nós não citamos esses nomes, Abraão, Isaac, José e Jacó, nós falamos sobre os patriarcas de forma geral, e depois falamos sobre Moisés, e depois finalizando falando sobre Raabe. Por que ele nos deixa esses exemplos? Ele nos deixa esses exemplos para nós vermos que homens falhos, homens que mentiram, homens que enganaram, homens que viviam vidas pregressas, mulheres, mas mesmo assim Deus os chamou, e mesmo assim pela fé Deus os honrou. Nós não somos diferentes desses homens, nós também somos fracos e pecadores. 1 João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a verdade não está em nós. Esta é uma verdade básica da palavra do Senhor, e que nós precisamos entender isso. Quantas pessoas se perdem na ideia de que eles precisam ser perfeitos para então alcançar a graça e o favor de Deus. Ora, se eu preciso ser perfeito, já não é graça. Se eu preciso ser perfeito para alcançar o favor de Deus, então eu mesmo estou excluindo a graça. Porque a graça é exatamente o sentido de graça, é exatamente a ideia de que eu não mereço. Eu não mereço esta fé, eu não mereço essa oportunidade de estar aqui falando a vocês. Você não merece a oportunidade de conhecer a Cristo. Nenhum de nós merecemos aquilo que Deus colocou para nós fazermos.
mas pela sua graça, Ele nos dá esta oportunidade. Nós não merecemos a salvação, mas pela sua graça, em Cristo Jesus, Ele estende-nos a mão para nós adentrarmos ao seu céu, à sua casa e cearmos com Ele. É pela sua graça, e nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter fé nesta palavra. A palavra do Senhor, a base dela é exatamente isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isto, a graça, ela começa na salvação, mas ela não se limita apenas à salvação, porque muitas vezes podemos pensar que Cristo me salvou pela graça. Sim, eu sei, mas a vida cristã, o desenvolvimento, aí depende de mim, em certo sentido sim, em certa instância sim, mas continua sendo pela graça. O próprio desenvolvimento da vida cristã é pela própria graça de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar. Em Tito, nós temos Tito 2,11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até aqui todos nós concordamos, mas começa que a partir do 12 talvez já nós não conseguimos entender bem. E esta graça não se manifestou apenas salvadora, porque no verso 12 ele vai dizer: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça de Deus ela não se manifesta só salvadora, mas ela também se manifesta educadora. A educação que nós vamos tendo na vida cristã com vistas à santificação é também pela graça. Não é pela minha ação, pelo quanto eu faço, pelo quanto eu oro, pelo quanto eu vou à igreja, pelo quanto eu dizimo, ainda que precisamos fazer todas essas coisas, não estamos excluindo isso, mas a graça do Senhor é ela quem vai nos educando a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, nós estamos experimentando esta graça. Porquanto, quando eu me ajoelho diante do Senhor e digo, eu vou me ajoelhar todos os dias neste horário para receber a graça de Deus, então você não quer receber a graça, você quer receber os seus méritos por você ter ajoelhado. Talvez é difícil nós entendermos essa verdade, mas é a verdade da palavra. É claro que eu quero orar, é claro que eu desejo ter comunhão com o meu Deus, e isto é um fim em si próprio. Eu não faço isso para receber algo. O fato de estar ali com o Senhor, chorando diante dele, derramando a minha alma, só isso já me basta. Se Ele vai me dar ou não, é com Ele. O objetivo de estar ali já me basta. E isso é fé. É fé na palavra do Senhor. É fé naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele é, não no que eu estabeleci para Ele. Senhor, vamos barganhar. Eu vou ler a Bíblia toda nesse ano, para que no final do ano eu esteja mais espiritual, então todas as coisas vão dar certo para mim. E aí o primeiro momento que dá uma escorregada, vem um obstáculo na frente e acabou. Já não vou ler mais, porque afinal de contas eu estava lendo, mas Deus não está me abençoando, e parou. Quer dizer, você não está lendo para conhecer mais o Senhor, você não está lendo para ser transformado internamente pela palavra que o Espírito Santo vai vivificar no seu, no meu, no nosso coração. Você está lendo, eu estarei lendo, se eu fizer assim, para receber algo em troca. Deus nunca disse isso. Quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Esta é a palavra. Um tanto desanimador? Talvez, mas quando nós contemplamos a Cristo e percebemos a obra dele, se teve alguém que foi injustiçado de tudo que realizou, ele só fez benesses nessa vida. Ele não fez nada além de fazer o bem, de amar, de redimir, de curar, e no final acabou numa cruz. Por quê? Porque ele é luz. E este mundo jaz no maligno, este mundo jaz no pecado. O pecado não pode com a luz, o pecado se incomoda com a luz, ele se incomodou com a luz de Cristo,
Logo ele vai se incomodar com a luz que há em ti, com a luz que há em mim. Neste momento, nós vamos perceber de forma muito clara a luta entre trevas e luz. Esta batalha que não cessa e não fica. Porque nós somos luz. Nós somos o sal da terra, que servimos para temperar essa terra. Isto vai se manifestar não pelo que eu estou falando para você. É muito lindo chegar aqui e falar. Isso vai se manifestar na minha vida, na minha posição, na minha postura, a maneira como eu estou pronto para a palavra defender a fé não precisa ser defendida, a palavra não precisa ser defendida, ela se defende a si própria. Mas a maneira como eu me posto diante da palavra do Senhor e diante do meu Deus, eu digo: Senhor, eu quero servir-te, eu quero ser usado por ti, independente do que pense ou fale de mim, eu quero ser usado por ti. E isto é fé. Fé não no que eu vejo, mas fé nas promessas, fé no favor de Deus, naquilo que Ele nos prometeu. E desta forma, nós vemos estes homens e mulheres que viveram pela fé, que obedeceram ao Senhor. Porque, como temos falado, a fé não é um sentimento, a fé não é emoção, está longe disso. Eu senti o desejo de fazer, eu senti o desejo de... Não, isso não é fé. Talvez nós possamos ter ouvido isso, talvez nós possamos ter sido instruídos ou ensinados a esse tipo de coisa. E eu sempre uso, repito, e sempre vou continuar repetindo este exemplo. Quem é o pai da fé? Ora, Abraão. Ele foi justificado pela fé, ele foi chamado pai da fé, e até hoje ele é conhecido como o pai da fé. Por que ele é conhecido como pai da fé? Porque um dia o Senhor disse: vai, Abraão, pega o teu filho Isaque tinha mais ou menos uns 12 anos na época, pega o teu filho e leva até o monte, e lá você sacrifica o teu filho. Abraão subiu aquele monte feliz e contente. Sua fé Jesus contemplará, né? Sua fé Jesus contemplará. Vai lá, menino, vai lá, vamos cantar. Ei, a fé Jesus. Claro que não. O coração de Abraão estava apertado. Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Ou foi Satanás? Será que foi Deus que falou comigo? Ou é o meu coração louco que está querendo fazer isso? É o meu filho, o filho da minha velhice. Como eu posso sacrificar o meu filho? Senhor, é verdade, fala comigo de novo, Senhor. E Abraão subia aquele monte. Abraão estava subindo aquele monte. E o menino: papai, tem aqui os gravetos, tem o belo, cadê o bezerro? Cadê o cordeiro para ser imolado? Vai responder o quê? O Senhor proverá. O coração de Abraão, do pai, do velho pai de Abraão, estava apertado, com certeza. Não tinha nenhuma emoção envolvida, senão tristeza. Não tinha nenhum sentimento ali, senão talvez um misto de culpa, de dúvida, eu não sei. Portanto, fé não é emoção. Fé está longe de ser sentimento. Fé é uma coisa só. Fé como aquele diz, né? Fé é igual aquelas 3 letras, né? Fé são 3 letras. O-B-4, né? Obedecer. Fé é obediência. Não importa se você quer fazê-lo, não importa se você deseja fazê-lo, não. Se você tem fé, você obedece, mesmo que naquele momento o seu coração está dizendo: não faça. Mas a obediência à palavra do Senhor, obediência à verdade. Isso é fé. Eu posso não querer vir à igreja hoje, eu não desejo. Eu não quero. Ir à igreja não significa que eu sou muito espiritual, mas a coisa é: eu sei que eu preciso, porque a palavra do Senhor diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Nós podemos ter outros exemplos da igreja primitiva que iam à igreja todos os dias. Fé é obediência. Não nos percamos na ideia de que fé é alguma coisa que eu senti hoje no culto. Eu senti o negócio e me arrepiei hoje. Eu estou vivendo não. Porque amanhã é outro dia. Eu não sei como eu vou acordar amanhã.
Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu serei despedido do meu trabalho ou não. Eu não sei se eu serei confrontado com um mau testemunho sobre mim. Eu não sei se o meu filho vai adoecer ou não. Imagine, por exemplo, o jovem que faleceu, não é? Ali na Vila Itopá, caiu no rio, brincando, se jogou no rio, tipo uma aposta de brincadeira com mais 2 colegas. Só que ele não sabia nadar, e aquela correnteza dessas chuvas que deram, perdeu a vida, um jovem de 15 anos. Imagine se é seu filho, se é o meu filho. Que maneira nós vamos acordar neste dia e manifestar fé? Quais são as condições e forças que nós temos para obedecer a palavra do Senhor e ainda assim dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, obrigado por esse dia? Nós conseguiríamos fazer. E ainda assim separar aqui um momento daquele dia para lermos um texto da palavra do Senhor. Será que nós faríamos? Será que eu faria? Mas a fé, ela não está envolvida com emoções ou sentimentos. A fé está ligada à ideia de obediência. Eu obedeço porque eu tenho fé. Eu obedeço porque eu creio exatamente, efetivamente, no Senhor e na sua palavra. Hebreus capítulo 12 vai nos dizer o seguinte: portanto, depois de ter, mais uma vez, falado sobre todos esses nomes, esses personagens e esses exemplos, aí no versículo 32, capítulo 11, verso 32 de Hebreus, voltando um pouquinho, 11, verso 32, vai dizer: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Verso 35: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior redenção ou ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, todos estes homens que viveram pela sua fé, mas eles não obtiveram a promessa. Qual promessa? A terra prometida. Até hoje Israel, e esses nomes aqui são citados homens e mulheres do Velho Testamento, e eles não obtiveram a promessa de ver a promessa concretizada, no sentido de pisar a terra prometida e estabelecer realmente ali o reino eterno, como o Senhor prometeu e que Ele vai cumprir, cremos nós, no milênio. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem nós, quem? A igreja. Eles não viram a Cristo. Nós vimos. Está aqui na sua palavra. Nós vimos a Cristo quando no dia em que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo tocou em nossos corações e nós dizemos: sim, Senhor, eu sou um pecador. Sim, Senhor, eu preciso da sua graça. E pela fé nós fomos a Cristo. E pela fé nós ouvimos e atendemos positivamente o chamado do Senhor Jesus Cristo. Essa experiência é uma experiência maravilhosa, que espero tenha alcançado já por a cada coração que aqui está presente. E o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia. E agora sim, no capítulo 12, ele vai dizer: portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó, Papai, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar em nossos corações e assim, Senhor, possamos entendê-la, compreendê-la, para estarmos praticando a cada dia da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Quais são essas testemunhas? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Raabe, José, e todos esses nomes que nós falamos. Essas são testemunhas que viveram pela fé. E nós sabemos da sua história, sabemos o que eles fizeram. Olhando para isso e para as suas fraquezas, e vendo que Deus os usou de forma maravilhosa, nós também temos a oportunidade, o desafio de corrermos pela fé, de vivermos pela fé, de viver a nossa jornada aqui nesta terra pela fé. Não viver pelo que vemos, não viver apenas por agora, não vivemos por coisas materiais, não vivemos apenas por sentimentos ou emoções, mas vivemos pela fé, sabendo que estes homens, eles estão como numa arquibancada, e eles estão olhando a nossa corrida. Eles venceram, pois eles estão aqui, nesta lista de heróis da fé. E nós agora estamos no estádio, nós agora estamos na pista. Eles estão olhando para nós e eles estão dizendo: vai, você consegue. Nós conseguimos, apesar da nossa fraqueza, você consegue também. Não desanime, não titubeie na sua fé. E acima de todos está Cristo, o nosso Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha de estar sentado à destra do trono. Para nós corrermos pela fé, é necessário que nós deixemos o pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Perceba, irmãos, eu não sei como está na sua versão, mas a minha versão está: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Perceba que ele não está dizendo todo o peso do pecado, ele está dizendo todo o peso e do pecado. É claro que o pecado traz um peso, mas é interessante vermos que a linguagem aqui, há um peso, há alguma coisa que pesa em nós e existe o pecado. O que seria o peso? Não precisa ser cristão para ter um peso na vida, né? Quem é o seu peso? Não estou perguntando quanto você pesa, mas seu professor de sociologia? Quem é o seu professor de matemática? Seu pai, sua mãe? O que você faz? Lembram de Marta? Jesus estava ali, Maria estava aos pés de Jesus conversando. E Marta, arrumando a cozinha, passando o jantar, a comida e preparando, ocupada com muitas coisas, lançando sobre si um peso que ela não precisava. Jesus não estava preocupado com isso. Era exatamente um pecado? Podemos dizer que sim, né? Mas são coisas da vida, são realidades do dia a dia, coisas da rotina, mas que nós permitimos que estas coisas se tornem um peso para nós, que estas coisas, nós talvez nos envolvemos com tantas coisas, e talvez a sociedade hoje está nos pedindo isso, né? Como já temos falado, cada dia parece que aparece um curso novo,
ou uma reciclagem nova, ou precisamos nos aperfeiçoar mais naquela área profissional, aquele curso de línguas, aquele curso, enfim, nós precisamos estar correndo sempre aquele aplicativo melhor, aquele aparelho mais avançado, porque senão eu não vou conseguir alcançar a concorrência, eu não vou poder disputar num processo seletivo. E tudo isso é um peso. E nós vamos acumulando isso com nós. E estas coisas fazem que nós esqueçamos qual é a nossa carreira, que é pela fé. Temos que trabalhar, é claro. Temos que sustentar a nossa família, não tenho dúvidas disso. Mas quantas coisas estamos fazendo exatamente e permitindo que estes elementos periféricos acabem ofuscando a nossa visão do que realmente importa, a nossa carreira, a nossa vida pela fé. Portanto, desembaracemos-nos disso. Nós precisamos realmente disso. Eu preciso de fato dessa coisa. Isto realmente vai trazer para mim um alívio. Isto vai trazer de fato glória a Deus. Ou eu estou perdendo tempo com isso? Jesus vai dizer: Marta, Marta, por que você está ocupada com todas essas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Você não quer a melhor parte? Está em quarto isso. Não estou dizendo que o crente não possa estudar, não possa aperfeiçoar, não é isso. Na sua vida, na sua profissão, ter uma casa melhor. Talvez a igreja, durante muito tempo, se ocupou desse pensamento, da ideia de pobreza, que o verdadeiro crente é pobre, ele não precisa de estudo, Cristo basta, para tudo. Claro que Cristo basta no sentido da nossa salvação. Mas isso não nos impede de estudarmos, de aperfeiçoarmos. Mas se nós seguirmos o mundo não para. O mundo ele não se cansa do melhor aplicativo, do melhor aparelho, da melhor televisão, do melhor carro, da melhor casa. O mundo não para. E nós talvez estamos indo na mesma direção. Aí precisamos parar um pouco, falar: opa, até onde eu preciso ir? Minha família está bem, minha casa está ali, o meu trabalho, até onde realmente eu preciso me ocupar com isso? Será que eu não preciso voltar um pouco, parar um pouco e ir aos pés de Cristo, separar um pouco mais de tempo para o meu Senhor, em oração e em leitura da palavra? Será que eu não posso me desocupar um pouco? Quantas vezes nós não vou pegar esse emprego para poder pagar aquela determinada coisa? Não tem problema nisso. Mas você comprou aquela determinada coisa, mas você continuou no emprego. Você já comprou. Tipo o pai do Cristo, tem coisa. Mas já comprou. Larga. Deixa isso. Agora, vamos nos ocupar um pouco mais com a fé, com a vida cristã. Deixar que esses pesos não nos impeçam de correr a carreira que nos está proposta. Desembaraçamos-nos de todo peso e do pecado. Aí entra o pecado. E aí entra então efetivamente o pecado. O pecado é aquela coisa que nós cometemos efetivamente contra o Senhor, contra a santidade de Deus. Pode ser em qualquer área. Aquele pecado que eu tenho aquela dificuldade, talvez no que eu falo, talvez nas minhas ações, talvez nos meus pensamentos, talvez no tratamento com o outro, talvez na maneira como eu vejo a igreja, na maneira como eu vejo a família. Questões pessoais, questões internas, podemos ter inveja, a mentira, e aí são pecados específicos. São coisas que nós fazemos, que nós realizamos e que estão conosco aqui. E nós precisamos nos desembaraçarmos disso. Mas como que eu faço isso? Isso é muito simples. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o pecado pesa. O pecado chega num ponto que ele começa a pesar de tal forma que o salmista vai dizer: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Vamos lá? Salmo 32. Verso 3, Salmo 32.
enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos: quem consegue morrer com os ossos envelhecidos? Eu sempre joguei futebol, hoje não mais, não que eu não quisesse, mas não encontra mais parceiro, né, para jogar futebol, está difícil, nem na igreja que tem mais, né? Mas enfim, quando eu era mais jovem, a gente corria, nunca fui bom de jogar no futebol, mas corria, não cansava, jogava o tempo todo. E aí lá em Livramento tinha uma turma, eu dava aula, né? E eu marcava com o pessoal: vamos jogar uma bola. Marcava com as turmas de ensino médio, tá? Vamos jogar bola. Mas eu comecei a perceber que eu estava só olhando a molecada correr. E eu não pegava na bola. Eu falei: eu estou velho. Eu acho que eu estou velho. Por quê? Você vai envelhecendo, você vai cansando. E eu comecei a entender que eu precisava correr e jogar bola junto com pessoas da minha idade, né? Porque senão eu ia só ficar olhando, ou melhor, ir para o gol. Eu não gosto de jogar no gol. Mas, enfim, quando você vai envelhecendo, o seu vigor, ele acaba, ele diminui pelo menos. O que o pecado faz, é claro que Davi aqui ele está falando de pecados, ou da vida espiritual, de realidade espiritual. Porque quando o pecado, eu cometo um pecado, este pecado começa a afetar a minha vida. Não há mais vida, não há mais alegria, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. E olha o que diz no versículo 4: porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Quem consegue correr desta forma, com ossos envelhecidos, cuja vida é caracterizada por sequidão e de estio? Como vamos correr a vida cristã, a carreira cristã? Como que vamos viver pela fé, se estamos espiritualmente quase que mortos, moribundos? Por quê? Porque o peso do pecado está sobre nós. Mas perceba que o autor de Hebreus vai dizer: desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas como é que eu faço isso? E aí o salmista vai dizer: confessei-te o meu pecado, e na minha iniquidade, não mais a ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, vamos nos desembaraçar do nosso pecado. Como? Deixando de fazer? Seria uma boa coisa. Mas sabemos que se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, e a verdade não está em nós. E João vai dizer isso na sua primeira carta, e é o que Davi está falando aqui no versículo 5, e João vai completar essa ideia na 1 João 9, quando ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A maneira que nós temos para estarmos livres deste pecado, ou do peso que o pecado age sobre nós, é confessarmos. Eis aqui a arma do cristão. A arma do cristão não é imaginar que ele nunca mais vai pecar. Vai, não tem como, vai pecar. Você pecou hoje, eu pequei hoje, não tem como fugir dessa realidade. Se fizermos uma análise sincera, esta é a realidade do homem, esta é a realidade de nós, seres humanos, porque somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas qual é a solução para nós? Assim, eu confessei o meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que Ele faz isso? Pela sua graça, porque fomos a Ele pela fé, porque fomos a Ele porque está escrito aqui, e nós falamos com o Senhor: Senhor, hoje eu fiz esta coisa.
Senhor, hoje eu cometi esse pecado, Senhor, e quero colocar a minha vida diante do Senhor, e quero, pela graça do Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, eu quero depositar a minha vida diante do Senhor, rogando-lhe o teu perdão, confessando esse meu pecado. Vocês já experimentaram isso? Já viveram isso? Já sentiram a leveza que vem depois de uma oração orada nesse sentido, com certeza, com sinceridade de fé? Me perdoa, Senhor. Mas por que nós fazemos isso? Porque eu creio nesta palavra. Senhor, me perdoa tantas vezes quanto eu preferi mais o meu carro do que ter um tempo com Cristo. Me perdoa quantas vezes eu gastei mais tempo trabalhando do que tempo. É claro que nós vamos gastar mais tempo trabalhando, não é? Do que orando, claro, não faz nem sentido. Mas mesmo no trabalho eu posso estar pensando em Cristo, eu posso pensar naquela palavra. Eu me ocupei mais com tantas coisas no meu pensamento do que realmente me ocupei com a tua palavra, na comunhão contigo. Me perdoa, Senhor, desembaraçando-nos, portanto, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E estas coisas nos fazem parar, estas coisas nos fazem desistir, estas coisas fazem nos perder o foco da verdade da vida cristã, do real objetivo para o qual o Senhor nos chamou. E ele vai dizer: corramos, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra carreira aqui, irmãos, vem da mesma palavra agonia. Não é nada muito animador, como eu já falei, né? Talvez esta mensagem eu possa pregar, talvez numa palestra de motivacional, né? Porque quando nós olhamos carreira é bonito, né? Falarmos de carreira e tal, mas a origem desta palavra, segundo os próprios teólogos, vem da raiz da palavra agonia no grego, e é a mesma palavra que está lá em Mateus capítulo 7, verso 14. Mateus 7, 14. Se você quiser abrir lá. Quando ele diz, porque, Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Irmãos, não é porque nós somos salvos pela graça que a nossa vida vai ser uma rosa. Eu estou lendo um livro intitulado, estou lendo a palavra de Deus, estou lendo o profeta Jeremias, né? E todas as suas lutas, e o profeta Jeremias foi titulado de profeta chorão, indevidamente, claro, porque quando você fala profeta chorão, deve ser muito melancólico esse homem, né? Deve ser muito sentimental, Jeremias, né? Se você ler o que Jeremias passou, né, ele pregava e ninguém cria nele, ele pregava e pegava e lançava no charco de louro, né, na fossa, prendiam ele, envergonhavam ele, e mesmo assim ele continuava pregando a palavra de Deus, as profecias que o Senhor enviava para ele pregar, porque não era fácil, é tarefa difícil. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós estamos entrando por um caminho estreito. Nós somos luz deste mundo e vivemos num mundo onde as trevas predominam. As trevas não querem dar vazão para a luz, querem ofuscar a razão. Por isso será verdade. Mas pela fé precisamos seguir. Pela fé precisamos andar nesse caminho. Pela fé precisamos seguir nesta carreira. Quando falamos carreira, pensamos em algo bonito, algo lúdico, algo gostoso de se fazer, algo vitorioso, mas quando você entra, você percebe que a coisa não é bem assim. Que a vida cristã realmente, alguém diz que ela não é nem fácil nem difícil. A vida cristã ela é impossível. Como assim? A vida cristã não é nem fácil nem difícil. A vida cristã ela é impossível.
Você não consegue e eu não consigo. Somente pela graça, pela fé em Cristo, é que nós conseguimos. Somente pela fé no Senhor, pela graça que Ele derrama em nossos corações, para nos dar forças para continuarmos seguindo. É somente quando o Espírito Santo nos conduz e nós simplesmente nos deixamos levar, aí sim o Senhor vai realizar algo em nossa vida. Porque eu não consigo, você não consegue. Em nós não há nada em nós que possa dignificar-nos a vivermos esta carreira, empreendermos essa jornada. Não há nada em nós, mas é tudo Ele, porque é tão apertado isso, é tão difícil que eu não consigo, e você também não consegue. Quantas pessoas vocês já conheceram, que começaram a vida cristã e hoje não estão mais, porque de alguma forma elas se iludiram, não entenderam o Evangelho? Alguns falam, se desviou. Eu creio nessa verdade. Eu não creio nessa coisa de desviou. Na verdade, ele nunca entendeu o Evangelho. Ele nunca entendeu a beleza de Cristo. Porque quando você percebe a beleza do Senhor Jesus Cristo, não importa o que aconteça do seu lado, você quer seguir para Ele. Você quer estar com Ele. Porque você percebe que a luz dele é maior do que qualquer coisa que possa querer te atingir, ou que possa atingi-lo. Porque Ele é superior. E as promessas que Ele nos dá é superior a tudo isso que nós possamos viver aí. Portanto, esta carreira que nós vivemos pela fé, que nos está proposta, não é uma carreira só de vitórias, humanamente falando. Ainda que o Senhor Jesus Cristo diz que quando Ele diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores, ou seja, já está prometida a nossa vitória. Mas até chegarmos lá, sabemos que esta linha que divide o momento presente, até chegarmos a esta vitória, pode ser uma linha muito difícil, apertada e uma carreira dificultosa. Eu não sei o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, para amanhã. Mas o que Ele quer, com certeza, é que nós vivamos pela fé, em obediência à sua palavra. Aonde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, com quem quer que você esteja ao seu lado, o que Ele quer é que você viva pela fé nele. E aí é onde começa a vida. Porque talvez nós não queiramos pela fé, nós queiramos simplesmente fazer aquilo que o meu coração está desejando fazer. Porque não fazer aquilo que o meu coração deseja significa em laço para mim, significa em perder algo, significa em ser quebrado, significa realmente em não satisfazer o meu desejo, significa em ter que abrir mão de coisas que eu quero, que eu desejo. E é aí onde Deus começa a trabalhar. Se eu quero viver pela fé, é exatamente isso que Ele quer. Você está pronto para que Cristo seja o Senhor da sua vida e andar, correr esta carreira que o Senhor tem para você? Esta é a proposta. Corramos com perseverança a carreira. Porque se fosse fácil, não precisaria a palavra perseverança. Se fosse tranquila essa carreira, bonita essa carreira, se fosse lúdica essa carreira, se fosse uma carreira que, como ele corre bem, não precisaria de perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isto é o que o Senhor propôs para mim e para você. Isto é o que o Senhor propôs para esta igreja e para todas as igrejas da face da terra, todas as igrejas que estão reunidas hoje. Correr com perseverança esta carreira, pela fé que observemos a sua palavra e vivamos pela fé nesta terra. Portanto, eu preciso deixar o peso, que não necessariamente seja pecado, mas sejam coisas que nós acumulamos na nossa rotina, no nosso dia a dia, e pararmos e pensarmos, opa, até onde isso está sendo positivo para mim? Desembaraçamos-nos do pecado, aqueles pecados específicos que você tem, que eu tenho, quanto estamos lutando contra isso, o quanto estamos rogando a graça e o favor do Senhor para nos livrarmos disso, ou confessando diante do Senhor, usando esta ferramenta maravilhosa que é a confissão de pecados em Cristo Jesus. E
deixando isso aos pés de Cristo, correndo com perseverança, entendendo que a carreira cristã não é somente um mar de rosas, mas é a luta conosco mesmo, a luta com o nosso eu. Quantos de nós não queremos ser tratados? Vocês acham que eu quero ser tratado? Não, não quero. Vocês acham que eu gosto de olhar e dizer eu errei? Não. Eu gosto de ser aplaudido. Pastor Márcio, este é o nome de Deus. Pastor Márcio, nunca é. Gostaria muito de ouvir isso. Não, eu erro. Erro na minha questão pessoal, na minha questão como família. Erro também diante da igreja. Eu erro. E eu preciso ser tratado. Mas não é gostoso. Mas precisamos. Quantas pessoas não querem? Sabe por que nós conseguimos aceitar isso e viver isso a cada dia? Porque no versículo 2 ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. O que é que estava proposto para nós no versículo 1? A carreira que nos está proposta. Isto estava proposto para nós. Esta carreira difícil, este caminho apertado, era isto que estava proposto para nós. No caso de Cristo não era isso. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não estava proposto para Cristo a cruz. O que, pastor? Não. Veio para o que era ser. Lembra que João vai dizer? Veio para o que era ser. A proposta era Deus conversando com o Filho, né? Usando aqui uma linguagem humana, se os irmãos não querem. Filho, você vai descer e você vai para os seus, povo de Israel, aquele povo que eu separei para você, e lá você será rei. E através do povo de Israel, você vai abençoar todas as nações, porque você será o Messias, o ungido. Esta é a ideia. Estou mais uma vez pedindo perdão aos irmãos, né, com licença para usar a linguagem humana, né, conjecturando aqui. Cristo desceu, se fez homem, se fez servo, para ser Senhor do povo de Israel. E João vai dizer: veio para os que eram seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Os próprios judeus rejeitaram o Messias. A alegria de Cristo era chegar, descer essa terra e realmente estabelecer o seu reino aqui. E ele, como reino, reinar com o seu povo, para que Israel, tendo o seu rei maior, o Senhor Jesus Cristo, abençoasse todas as nações da terra. Que maravilha! Que bênção! Que plano maravilhoso! Mas o pecado do homem não permite isso. É claro que Deus já sabia, Deus é soberano, já sabia todas essas coisas, mas olhando com os nossos olhos humanos, é isso. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Antes o crucificaram, antes rejeitaram ele, levaram ele à ignomínia, à vergonha da cruz. Era isto, o perdão não era isto que estava proposto. Estava ali proposto a alegria do reino eterno, a alegria da vida celestial, junto com o Pai. Mas através disso, eu posso hoje dizer: eu tenho fé em Cristo Jesus, por causa da sua cruz, por causa do seu sofrimento, que Ele é o autor da fé, porque Ele deu origem à minha fé, porque através dele, através do seu sacrifício, eu posso ter fé. Hebreus, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10,
vai dizer o seguinte: no versículo 9, vai dizer: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido, Hebreus 2,9, né? Tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Para quê? Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Eu tenho certeza absoluta que em Cristo Jesus, se eu morrer aqui nesse exato momento, eu serei conduzido à glória. E se Cristo, se eu não morrer, se Cristo vier a terceira hora nesta terra, eu serei arrebatado à glória. Porque Ele começou isso, pela sua morte, pelo seu sofrer. Ele iniciou a fé em nós. Se Ele não tivesse morrido, ou se Ele não tivesse ascendido aos céus, nós não teríamos fé. Seria uma fé como nós temos a fé em Pedro Álvares Cabral, como a fé, sei lá, num político, ou uma fé no meu time que será campeão. Uma fé natural. Mas esta fé que salva, somente Cristo poderia fazer. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia colocar isso em nossos corações, pelo seu trabalho e pela sua obra. E Ele não é somente o autor dessa fé, mas Ele é o consumador dela. Ou seja, Ele vai nos ensinando gradativamente a viver pela fé. Nós vamos sentindo gradativamente a necessidade de buscarmos a Ele pela fé a cada dia. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14, no mesmo livro ainda. Hebreus capítulo 5, verso 14, vai dizer o seguinte. Só um momento. Vai dizer ali: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isto acontece gradativamente. Nós não recebemos isso no momento da nossa salvação, ou seja, recebemos a capacidade. Desde o momento em que você se torna um cristão, você tem todas as bênçãos espirituais, como Paulo vai falar isso em Efésios. Vamos lá em Efésios capítulo 1, para não deixarmos dúvidas com relação a isso. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai, 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Percebam que Paulo está dizendo: Ele tem nos abençoado, Ele já nos abençoou, Ele já nos deu. Não é que Ele vai nos abençoar, não é que se você for para a igreja você vai ter. Não, em Cristo Jesus Ele já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E Ele continua: assim como nos escolheu, ou seja, temos a eleição antes da fundação do mundo, para sermos santos, a bênção da santificação, e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou, ou seja, a bênção da predestinação, para a adoção de filhos, a bênção da adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor da glória de sua graça, e no qual, versículo 7, temos a redenção, a bênção. Todas essas verdades já estão conosco. Agora, a grande questão é que no momento em que nós somos salvos, nós sabemos usar isso, nós sabemos a profundidade disso, nós sabemos a abrangência disso na nossa vida prática? Não. Todo filho cristão, todo filho de Deus, todo cristão, no momento em que ele se converte, ele tem toda a sorte de bênção de Deus. Mas nós não sabemos isso. E precisamos ir a cada dia sendo aperfeiçoados, para que a nossa fé se consuma, ou seja, se torne completa. Quando isso acontecer, estaremos com o Senhor. Quando isso acontecer, o
Senhor está trabalhando na minha vida, na sua vida, para que no momento em que a nossa fé se completar, e nós aprendermos a usar, este tempo que estamos passando aqui, irmãos, é um tempo de preparação para os céus. É um tempo de preparação para nós entendermos o que é esta fé, para então vivermos com o nosso Senhor eternamente. Sabe por quê? Porque a palavra dele nos diz o seguinte: que mesmo tendo suportado a cruz, não fez caso da ignomínia, e ele está onde? Assentado à destra do trono de Deus. E é para lá que eu quero ir. É para lá que eu estou indo. E você? Está indo para onde? Você está permitindo que o Senhor aperfeiçoe a sua fé a cada dia? Você está permitindo que o Senhor trabalhe na sua vida, para que você realmente seja aperfeiçoado a cada dia, sendo preparado pelo Senhor, preparada pelo Senhor, para encontrar com Ele na glória? Ou a sua visão está apenas presa a essas coisas, aos pesos da vida da rotina, talvez de algum pecado específico? Talvez vocês não estão entendendo que a carreira cristã, ela de fato tem as suas lutas, dificuldades e desafios, mas em Cristo, quando estamos olhando para Ele, não há nada que nos impeça. Nós vamos seguir, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Corramos com fé, não pelo que sentimos, não pelo que achamos, mas pela fé, olhando para Cristo, hoje e cada dia deste ano de 2025. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Oi?